Olá, meus amores do terceiro ano, como estão vocês? Estão todos bem? Espero que sim, tá? Porque hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, a gente vai fazer mais revisão de ciência. Esse vídeo, primeiro, vai falar da primeira parte da revisão. A gente vai falar sobre as plantas, E depois vocês vão assistir outro vídeo que vai falar sobre os animais, tá bom? Primeiro a gente vai começar falando sobre as plantas, tá? Vocês vão ver o vídeo, onde a Pro explicou, sobre as partes das plantas, tá bom? As plantas são seres vivos, meus amores? Assim como os animais, portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzir seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Observem aí essa imagem bem linda que a Pro colocou. Ao produzir seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Estão vendo aí na imagem, A plantinha liberando, a setinha mostrando para onde o oxigênio da planta está indo, Lá para o céu, para o ar, tá? Por isso é sempre bom a gente estar perto de plantas, Porque elas deixam o nosso ar limpo. Eles também respiram, assim como nós humanos, e na respiração utilizam o gás oxigênio presente no ar, tá? Os vegetais crescem diferentes uns dos outros, Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o tamanho definitivo. Alguns vivem muito, como baobá, outros vivem pouco, como um milho. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem ainda os que não dão flores nem frutos. As plantas têm tamanhos e formas variadas, Vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem nas rochas, e até mesmo sobre outras plantas. Agora a gente vai falar sobre as plantas terrestres, tá? São aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar as substâncias, que elas precisam para sobreviver, tá? São as plantas mais comuns, que a gente vê por aí, São as terrestres. Agora a gente vai falar, meus amorecos, sobre as plantas aquáticas. São aquelas que se desenvolvem e crescem, na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. Estão vendo aí a imagem, de algumas plantas, que vivem na água, tá bom? Agora a gente vai conhecer as plantas aéreas. São aquelas que vivem em locais altos, apoiadas sobre rochas, telhados, construções ou até mesmo em outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários para a sua sobrevivência. Vocês estão acompanhando com a Pro aí no livro de vocês, porque aí no livro de vocês tem uma imagem de uma bromélia. Estão vendo que cresce sobre o caule de uma outra planta, tá? E a Pro colocou algumas imagens aqui também. Estão vendo? Das flores, umas flores crescendo na parede, tá vendo? De uma casa, outras de uma árvore. Vamos continuar. Agora, meus amorecos, a gente vai falar sobre as partes das plantas. As plantas são compostas por diferentes partes. A maioria é completa, ou seja, nelas se desenvolvem raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Assim como nos animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e a realizar atividades necessárias à vida. Estão vendo aí na imagem, A flor, o fruto, o que a gente consome, a folha. A gente também consome as folhas, Às vezes a gente faz chá e outras coisas com a folha. O caule também, sementes e raiz. Estão vendo? Bem linda, Vamos agora conhecer cada partezinha das. Agora, meus amores, a gente vai falar sobre a raiz. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue se fixar, ficar preso no substrato. O substrato, meus amores, é o meio no qual os seres vivos se apoiam ou se desenvolvem, tá? No caso aí dos vegetais, Pode ser no solo, na água, em outros lugares, tá bom? Vocês vão ver agora. E dele retirar a água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. As plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais
Os seus sais minerais também são retirados da água pelas raízes, tá? As raízes mais comuns são as subterrâneas, que são fixadas dentro do solo, tá? Que a gente não consegue ver, fica lá embaixo. Algumas plantas apresentam raízes acima do nível do solo. Essas são as raízes aéreas, tá? Comuns em regiões alagadas. As plantas com raízes aéreas, comuns em regiões alagadas, encontram-se entre o encontro do rio e do mar, onde vocês estão vendo aí, né? Nessa imagem que a Pro colocou. Há algumas raízes que também servem de alimento, como a beterraba, a cenoura e a mandioca, tá? Entre outros também, né? Ainda tem outros também que nós conseguimos consumir, tá? Agora a gente vai falar sobre o caule, né? O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as flores, as folhas e os frutos. Estão vendo aí na setinha, né? Que a Pro mostrou, com a setinha. Também é responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos, né, pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta, tá? Ele pode ser duro e resistente como o tronco de uma árvore, ou fino e flexível como o caule de uma margarida. Observe a variedade de caules, né? Vocês estão vendo aí nessas imagens quantos caules a gente pode encontrar, né? Tem caule de tudo que é tipo, né? Tenho certeza que aí na casinha de vocês deve ter alguma plantinha e o caule dela deve ser diferente, né? Se tiver mais de uma, vocês vão perceber que cada uma tem um caule diferente, né? Vamos continuar. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre as folhas. Olhem aí a setinha apontando, estão vendo? A folha, tá vendo? Da plantinha. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência, tá? Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, tá? Fotossíntese é a forma com que os vegetais conseguem, né, produzir seu próprio alimento, tá? Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes, e isso acontece porque neles há uma substância chamada clorofila, tá? A clorofila deixa as plantas verdinhas. A clorofila participa da produção de alimento da planta, pois é responsável por captar a luz do sol. E as folhas, né, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitos formatos diferentes, né? Estão vendo aí na imagem, né, que tem folha de tudo que é jeito. Agora, meus amores, a gente vai falar sobre as flores, tá? As flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas, né, que a planta poderá, né, produzir seus frutos e sementes, tá bom? Suas cores e formas são um atrativo para insetos, pássaros e outros animais, que ajudarão na reprodução da planta, tá? Muitas delas, né, só duram um dia ou uma noite, tá? Após serem fecundadas, secam e transformam-se em frutos, tá? Aí a gente tem alguns exemplos de flores, estão vendo? Bem bonitas, né? E coloridas. Os frutos. O fruto é a parte do vegetal em que a semente fica guardada, tá? E ela é originada da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, né? Como o mamão e a melancia. Outros têm uma semente só, né? Como, por exemplo, o abacate e a manga. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação, né? Os frutos para fazer suco, para fazer vitamina, né? Para fazer salada de frutas, entre outras coisas, né? Deliciosas. Alguns frutos são carnosos, né? Cheios de carne, cheios de polpa, tá? Como a pera, a maçã, a goiaba. Outros frutos são considerados frutos secos, tá? Como a castanha, a vagem, as nozes, tá bom? As sementes, meus amores, são encontradas na maioria dos frutos. Possuem cores, tamanhos e quantidades diferentes, né? Diversificadas. As sementes, quando plantadas no solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas, tá? Tá bom? Essa aqui é a semente de abóbora, tá? Que serve também, pode ser utilizada na nossa alimentação e também a gente pode replantar ela, tá?
E aí, meus amorecos, relembraram as partes das plantas? Espero que sim, tá? Porque agora vocês vão ver um vídeo, né, que fala sobre a reprodução dos vegetais. Vão lá relembrar um pouco como é que acontece essa reprodução dos vegetais, tá bom? A reprodução dos vegetais, tá? Como é que os vegetais nascem? Como eles procriam? Vamos ver agora como é que acontece essa reprodução dos vegetais, das plantas. Em muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores, masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos seus frutos e das sementes. O gineceu, meus amores. Repetir comigo? Gineceu. É o órgão de reprodução feminina, tá bom? Esse órgão contém o ovário, no qual são formadas pequenas estruturas, tá bom? Os óvulos. Também temos, né, o órgão reprodutor masculino, o androceu. Vamos repetir comigo? Androceu, tá? Em sua extremidade são encontrados os grãos de pólen, que são pequenos grãozinhos, tá? Amarelinhos, beleza? Vocês estão vendo aí, né, meus amores? Uma estrutura, né, da flor, né? Esse esqueminha aí. A gente tem o gineceu, né, que é essa parte verde grande, né? E dentro do gineceu tem o ovário e o óvulo, né? A gente tem também, né, o androceu e os grãos de pólen. Estão vendo aí? Muito bem. Nem todas as plantas possuem todas as partes descritas, né? Algumas apenas possuem o órgão reprodutor feminino, enquanto outros só o órgão reprodutor masculino. Por meio do vento, da água ou dos animais, como insetos, pássaros e morcegos, os grãos são levados até o gineceu, né? Que é o órgão, né, reprodutor feminino. Esse processo de transporte é chamado de polinização. Beleza? Quando o pólen encontra o óvulo, né, instalado no ovário, e ocorre a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha, né? Então, o ovário cresce, formando assim uma nova plantinha, né? Nesse momento, também ocorre a formação do fruto e das plantas frutíferas, tá bom? Certo, meus amores? Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo assim, né, o processo de germinação, é o processo de reprodução dela, onde ela vai crescer e vai dar seus frutos. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Essa produção consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta, né, e plantar ela em um local com condições, né, adequadas para o crescimento de um vegetal. Isso acontece muito, meus amores, na nossa casa. Isso é muito comum, né? A gente pegar, né, os papais, as mamães, os titios, né, os avós, pegarem uma mudinha de planta, né, adulta, né, colocar em um vaso, colocar areia, né, depois plantar essa muda e, por assim por diante, né, crescer uma flor nova, não é mesmo? É assim que acontece quando vai na casa da titia e a mamãe acha uma flor bem bonita, aí a titia vai lá e dá um pedacinho dessa planta, né, para quando chegar em casa, né, ela poder replantar e crescer, né, uma planta bonita, tá? Ao plantar, meus amores, uma muda de roseira em um local apropriado, ela formará raízes e originará outra planta. Há plantas que também se reproduzem a partir de folhas, raiz ou de pedaços de caule, como a gente vai ver no exemplo agora, tá bom? Vocês estão vendo aí, né, meus amores, o exemplo da batata doce, né? Que é uma raiz que tem a capacidade de formar novas plantas. Vocês estão vendo aí, né, que a batata doce está embaixo da terra, né? E depois de um tempo começou a nascer uns raminhos de folhas e depois, né, nasceu várias folhas. Estão vendo aí, né? Várias plantas. Ficou bem bonita a batata doce, né? E aí, quem gosta de batata doce? Terminamos, meus amores, a primeira parte, tá bom? Da nossa revisão de ciências, tá? Beijinhos de luz no coração de cada um de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Não tem problema, certo?